Então, hoje a gente vai fazer alguns exercícios. O pessoal que chegou depois tem uma tabela aqui na frente. Essa tabela tem tudo que vocês vão ter acesso na prova de transformada de Fourier. Tá? Vai ser exatamente essa tabela. E hoje a gente vai fazer alguns exercícios para a gente treinar um pouco o que a gente viu aqui da teoria. Tá? Eu vou capturar esses problemas aqui, a gente vai fazer todos eles. Tá? E vamos começar primeiro com um de série de Fourier, como eu falei. Normalmente é uma série de Fourier simples. Tá? E esse aqui é uma série de Fourier simples, não é complexa. Tá? E deixa eu só fazer uma coisa aqui. Deixa eu deixar essas tabelas aqui. De uma forma que a gente possa consultar fácil aqui dentro da nossa aula. Né? Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Essas tabelas a gente vai poder trabalhar. Opa, mais espaço. Ok. Então, tamanho legal agora. Deixa eu só chamar esse cara lá para cima. Vou ficar gastando espaço à toa aqui. Legal. Então, o que ele pede aqui? Ele pede calcular a série trigonométrica da função f de t. Eu vou fazer mais do que isso. Eu não sei, talvez a exponencial acho que eu já calculei. Acho que era exatamente essa, eu não tenho certeza. Eu acho que a exponencial que a gente calculou foi um triângulo, não foi? Vocês não lembram, era um triângulo, não é? Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer tanto a trigonométrica quanto a exponencial, mas vamos fazer separadas. Na verdade, se você encontra a trigonométrica, você já tem exponencial, é só usar uma relação entre os coeficientes, que não está aqui nas tabelas, mas pode usar. Tá? Mas vamos fazer as duas separadas. Então, como é que a gente trabalha em cima disso? Tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer quando vai calcular série de Fourier, ou transformada de Fourier, o que seja, é verificar o quê? Vamos lá ver. Está na tabela aqui. Vamos ver o que a tabela diz. Ó, a série trigonométrica de Fourier é dada pela seguinte fórmula. Né? F de t é igual a 1 a 0, que é o termo, né, que a gente chama de valor DC, certo? Mais um somatório de n igual a 1 até infinito, já n cosseno de n ômega 0t, mais bn seno de n ômega 0t. Bom, o que a gente precisa então? Notem, o n está no somatório, né? Quem que a gente não conhece? A gente não conhece os A's, N's, nem os BN's, o N é conhecido, e a gente não conhece o ômega 0, certo? Então a gente tem que calcular esses caras, o A0, o AN e o BN e o ômega 0, certo? Notem que aqui, esse sinal que a gente colocou aqui, ele não tem simetria nenhuma. Não tem simetria nenhuma. Porém, se você deslocar ele uma unidade, melhor dizendo, meia unidade para baixo, ele fica um sinal ímpar. E se você deslocar ele meia unidade para a esquerda, ele fica um sinal par. Mas a gente não vai fazer isso. Tá? A gente não vai fazer isso. Tá? A gente vai fazer do jeito que está, sem simetria nenhuma. Tá, okay? Porém, como ele tem a simetria, o que vai acontecer? Você vai encontrar coisas que são características da simetria. Depois a gente vai verificar isso olhando a tabela da simetria. Tá ok? Beleza, vamos lá. Tá ok, tá demais, né? Vamos lá. Olha só, tá aqui a minha série trigonométrica de Fourier, né? Se a gente quiser, vamos ver se eu consigo copiar. Ah, não vou conseguir. Talvez se eu capturar, consiga. Vou capturar só essa parte aqui, ó. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. O que eu quero é isso. Vamos ver se eu consigo capturar. Se ele não... Ah, saco, hein? Vamos ver se eu consigo... Ele não deixa. Deixa pra lá. Vou ver se eu consigo... Já sei. Tive uma ideia. Espera aí que eu tive uma ideia.
Aliás, enquanto vocês estão, eu vou puxar aqui a fórmula para vocês poderem consultar com facilidade a fórmula aí, a figura. E aí, enquanto isso, eu vou colocar essa tabela em PDF lá no site da gente na internet, tá ok? Deixa eu fazer só uma coisinha aqui. Eu acabei de criar Acabei de criar esse PDF aqui. Então, eu vou capturar aqui. Agora eu vou fazer uma coisa que funciona. Que eu sei que funciona. Usar o próprio capturador aqui do leitor de PDF. Ele tem um capturador. Vamos lá. Eu já sei isso aqui, peraí. Recortar. O teclado não ajuda muito, não. Ok. Voltar aqui. Agora sim. Deixa eu só apagar aqui uma coisa. Pronto, aí está pronto aí para a gente começar a trabalhar, certo? Então, o que a gente precisa aí? A primeira coisa, né? Vamos lá. A gente precisa encontrar o ômega zero, né? Quem vai ser o ômega zero? Tá aqui na fórmula. Vai ser o quê? Ômega zero, 2π sobre T. Mas quanto é que é o T? Qual é o período dessa forma de onda, pessoal? Quanto é que vale? Vamos, pessoal. Vale 2. T é igual a 2. Certo? Ela se repete a cada 2 segundos. Certo? Então, o que vai acontecer aqui? Você vai ter um ômega zero igual a 2π sobre 2, que é igual a π. Esse é o nome do ômega zero. Certo? E agora? Agora tem que encontrar os ANs, os BNs e o A0. Vamos começar com o A0. O A0 é integral 1 sobre T, que vai ser 1 sobre 2. Né? De quem? Aí ele bota integral em T0. Certo? Ok? Integral em T0, você pode fazer uma integral de 0 até T. Certo? Ou pode fazer de 0 até 2, você pode fazer uma integral de menos 1 até 1, tanto faz, certo? Eu vou fazer uma integral de 0 até 2, certo? De quem? Da função. Quem é a função? F de t, vou escrever aqui, F de t só, ok? dt, tá? Bom, quem é o F de t? É uma função onda quadrada, digamos assim, né? Ela vale 1 entre 0 e 1, e vale 0 entre 1 e 2. Então, eu posso transformar essa integral aqui numa coisa assim. Numa integral até 1, né? Porque entre 1 e 2 ela não vai valer nada. Certo? Ok? Não é que ela não vai valer nada, é que a função não tem valor, ela vale 0. Então, não precisa integrar até 2. Certo? E entre 0 e 1, quanto é que o f de t vale? 1. Certo? Ou seja, vai ser 1 meio de quem? É de dt, cuja integral é T, certo? Entre 0 e 1. Ok? Isso vai dar 1 meio de 1 menos 0, que vai dar 1 meio. Ok? Terminou? Terminou. Certo? Terminou. Ok? Esse é o A0.
Eu podia ter feito de outra maneira? Podia. Eu podia, quando é dado gráfico assim, lembra? A zero é o valor médio num período. Então é 1 sobre o período, você já sabe quanto é que é. De quem? Da integral toda, certo? Então, quanto é que é o valor médio ali, né, da função? Você tem uma função aqui que é integral, seria disso aqui. Essa aqui você vê que é 1, né? A integral é 1. Quadrado de lado 1, certo? Como ele está em 2 segundos, né? É 1 sobre 2. Fazia direto, se vocês quiserem. Pode fazer direto também, tá? Não tem problema nenhum. Tá? Mas cuidado para não errar. Faz direto, mas faz certo, né? Ok? Faz aí também a integral entre 0 e 1, pode ser feita. Essa maneira é possível, sim. Tá? Outra maneira de entender isso também, sem fazer a integral. Aí já é um pouquinho mais, tem que pensar mais um pouquinho. Mas qual é o valor médio dessa função? Ela vale 1, né, durante 1 segundo, depois ela vale 0, depois ela vale 1, depois ela vale 0, depois vale 1. Né? Faz sentido falar que o valor médio dessa função é meio, né? Certo? Também é uma maneira de você imaginar isso. Tá? Ela vale 1, ela vale 0, ela vale 1, ela vale 0. Na média ela vale quanto? Ela vale meio. Né? Mas é mais difícil enxergar isso. Ok? Se você não quiser ter problema nenhum, pensar em nada, ser um robô, faça isso que eu fiz até agora, certo? Ou seja, você usa a fórmula e só tem que tomar cuidado para ver os valores da função dentro do intervalo. Então, de 0 a 1 ela vale 1, de 1 a 2 ela vale 0, então a integral é de 0 a 1 de 1 dt, que é, né, a integral, que é t, de 0 a 1, que vai 1 a meio, certo? Então, já encontramos o A0. A0 igual a meio. É o valor médio, né, o valor dc. Ok. Legal. Agora vamos calcular quem? Vamos calcular agora o AN, tá? O AN. O AN é 2 sobre t integral de em t0, vamos dizer assim, desculpa, vou botar aqui em t0, não, no período t, certo? De quem? De f de t, cosseno de n. Agora, pessoal, eu já vou colocar o valor do ômega zero, já encontrei, certo? Então, vou colocar n pi t dt, certo? Já sei quanto vale, ok? Agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou substituir valores. Vou substituir o valor t, né? Vai ficar 2 sobre 2, integral de quem? De 0 até 2. Ou melhor, eu aqui já vou substituir, viu, pessoal? Já vou acelerar aqui o meu processo. É o seguinte, eu vou botar logo integral de 0 até 1, né? Porque de 1 a 2 não tem nada, certo? De quem? Quem é f de t? É 1, não é isso? Então, de cosseno de n pi t dt. Certo? Isso aqui vai dar, então, que o AN é igual a quem? É igual a integral de 0 até 1 de cosseno de n pi t dt. Bom, eu não sei, vamos ver se eu coloquei aqui. Obviamente, isso aqui, normalmente a gente não precisa. Porém, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não coloquei mesmo não, tá? Aqui, ó, tá vendo? Eu até coloquei integral de t cosseno, de t seno. Aonde é que você vai usar isso? Realmente nessa prova não tinha nem necessidade, né? Porque nem precisou fazer uma integral dessas para trabalhar com a transformada de Fourier, mas com a série de Fourier, mas às vezes você precisa, né? Aparece lá uma série de uma coisa que tem uma reta, né? Então aí você precisa de um t às vezes, certo? De qualquer maneira, então aqui não precisou, porque às vezes tem lá a fórmula, né? Não foi necessário, aqui realmente não é necessário, né? Cosseno de AT dt é igual a quem? A integral de cosseno de AT dt? É seno de, não é isso? Derivada do seno, a integral, né? Certo? Seno de AT sobre quem? Sobre A, né? Certo? Desculpe, eu botei aqui A, né? Mas não é A, né, pessoal? Desculpe, é seno de quem? Certo? Integral de seno
de cosseno é seno, certo? A derivada do seno. E a derivada do cosseno é menos seno. A integral é menos, certo? Então, a integral de cosseno é seno, certo? Se for seno de AT, vai ser... Se for cosseno de AT, vai ser seno de AT, certo? E aqui vai ser de quanto? De 0 até 1. Ok? Vai dar quanto aqui? Vai dar 1 sobre Nπ. Certo? Isso aí não depende, né? Não tem T ali, você coloca 1 sobre Nπ. O quê? Seno de quem? De Nπ. Certo? Ok? Seno de Nπ. NπT, certo? De Nπ. Menos seno de 0. Certo? Seno de Nπ, quanto é que é? Aqui, ó, eu acho que eu coloquei algumas coisas, se bem que normalmente a gente coloca os mais difíceis, não sei se eu coloquei. Não, mas eu botei, ó, seno de seno de Nπ é 0, ó, tá vendo? Estão vendo aqui, ó? Seno de Nπ 0. Certo? Mas vocês podem também fazer isso no círculo trigonométrico, pessoal. Se tiver alguma dúvida, como assim fazer no círculo trigonométrico? Desenha o círculo trigonométrico. Como assim desenha o círculo? Assim, ó. Aqui é 0, aqui é π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2 e aqui é 2π também. E aí fica rodando, não é isso? Né? Nπ vai acontecer o quê? O seno você tira aqui em cima, aqui é o eixo do seno e aqui é o eixo do cosseno, certo? Então, Nπ, ó, se n for igual a 0, vai ser 0. Se n for igual a 1, vai ser 0. Se n for igual a 2, vai ser 0 e assim por diante. Então, Nπ é 0. Ok? Isso aqui é 0. Isso aqui é 0. Ou seja, o meu AN vai ser quanto? 0. Ok? Esse é o AN. Agora vamos colocar quem? O BN. O BN vai ser o quê? Vai ser praticamente igual, só que é 2 sobre T integral em T de f de T seno de NπT dt. Certo? Só olhar a fórmula, eu não vou nem olhar. Certo? O que eu fiz para o AN, se eu já usei, já fiz as substituições, para fazer o BN, nem precisa olhar a fórmula. É só pegar o AN, onde tiver o cosseno, coloca seno. Tá ok? Quanto é que vai dar isso? Isso vai dar 2 sobre 2, integral de 0 a 1, né, igualzinho. De quem? De... Agora, pelo amor de Deus, hein? Isso aqui vai ser sempre igual. Essa parte aqui, né, que eu falo. Ok? Quer dizer, igual. É só substituir o seno pelo cosseno. Agora, às vezes, isso aqui não é igual não, pessoal. Cuidado aí. Porque, sei lá, pode ter alguma modificação aí na função f de t. Sei lá. Só estou avisando porque... Cuidado para nem substituir. Tudo que tiver cosseno, eu vou colocar seno. Não, menos, calma. Né? Calma. Né? De repente está alguma coisa errada. Ok? Deixa eu pegar. Legal. Então vai ficar o que o BN? BN, vamos lá. BN é igual a integral de 0 até 1 de seno de NπT dt. Que vai ser o quê? Menos o quê? Cosseno de NπT sobre Nπ de 0 a 1. Certo? Isso vai dar quanto, então? Isso vai dar menos 1 sobre Nπ, que multiplica quem? Cosseno de Nπ, certo? Menos cosseno de 0. Quem é cosseno de Nπ? Cosseno de Nπ tem que olhar, teoricamente, né? Mas, o que vai acontecer? Olha aqui o círculo trigonométrico. Quando n igual a 0, cosseno é 1. Quando n igual a 1, cosseno é menos 1. Quando n igual a 2, cosseno é 1. Então, ele fica valendo 1 e menos 1, certo? Aqui em cima, na prova, para facilitar, eu coloquei umas coisas assim, ó. Cosseno de Nπ.
menos 1 elevado a n. Seno de nπ, 0. Certo? Ok? Então, é menos 1 elevado a n. Então, olha só, isso aqui você pode escrever o seguinte, ó. Menos, que multiplica quem? Menos 1 elevado a n, menos 1. Certo? Ok? Certo? E aí? E aqui você consegue, na verdade, fazer uma outra... Você consegue simplificar isso. Você pode até deixar assim, tá? Ou até pode colocar assim, para botar esse n lá para cima, ficar 1 menos 1 elevado a n, alguma coisa, para ficar uma coisa desse tipo aqui, ó. 1 menos 1 elevado a n. O que eu fiz aqui? Eu só troquei o sinal, né? Só troquei o sinal, porque é menos 1 elevado a n, mas tem um menos ali do lado de fora, eu troquei o sinal lá dentro, tá? Você pode deixar assim, tá ok? Se quiser, depois você pode brincar também com os valores aqui. Como assim com os valores? Dá para brincar aqui com tipo 1 menos alguma outra coisa, dá? Mas eu não vou. Tá ótimo assim, certo? Tá ok? E aí vai acontecer o que aqui, ó? Na verdade, mas é isso mesmo, não tem, menos 1 elevado a n menos 1, menos 1 elevado a n. Aí, dependendo dos valores de n, ó, vai acontecer o seguinte, ó, se o n for... uma outra maneira de escrever isso é o seguinte, dá para escrever isso aqui da seguinte forma, ó, bn vai ser... porque, o que é isso aqui? O que eu estou fazendo agora não precisa fazer, vocês podem deixar assim, tá certo. Já acabou a série de Fourier, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou analisar aqui algumas coisas, olha só. Quanto vale aquela parte ali de cima? Quando n for 0, isso vai valer 0. Quando n for 1, isso vai valer 2. Certo? Concorda comigo? 2. Porque vai dar 1 menos 1, certo? 2. Quando n for 2, isso vai valer 0. Quando n for 3, isso vai valer 2. Tá dando para entender? Então você podia escrever que isso aqui vale 2 sobre nπ, quando n é ímpar. Tem gente que escreve assim também. Né? E vale 0 quando n é par. Certo? Quando n é par. Ok? É uma maneira de escrever também o bn. E como é que fica a nossa série de Fourier? Não terminou, não. Não terminou, meu? Não terminou. Eu tenho que escrever a série. Como assim tem que escrever a série? F de t igual. Quanto é que é o A0 sobre 2? O A0? Meio. Então a minha série de Fourier é essa aqui, ó. Mais somatório de n igual a 0, desculpe, n igual a 1 até mais infinito, dos ANs cosseno de, olha lá, n ômega 0 mais b n seno de n ômega 0, certo? Então você pode escrever assim, ó. O certo é isso aqui, ó. Escrever a série, ó. 1 menos 1 elevado a n sobre nπ. O que? Seno de nπ t. Certo? Essa é a série de Fourier. Ok? Como é que se escreveria essa série por extenso? Ficaria meio mais. Quando n igual a 1, o que vai acontecer? Vai ficar 2 sobre π. Pode até usar aqui, ó. 2 sobre π. O quê? Seno de
πt. Mais, quando n igual a 2, é par, n é par, então é 0, certo? Quando n igual a 3, 2 sobre 3π, seno de 3πt. Certo? Continua. Certo? E aí você vai vendo, né? Se vocês forem fazer o gráfico disso aqui, a gente não está com MATLAB, etc., mas a gente podia fazer o gráfico disso aqui. Quando n igual a 1, aí ia mostrar lá, né, a forma de onda. Quando n igual, normalmente quando n é igual a 1, o que ia acontecer? Só ia dar uma coisa assim, ó. Lembrando que o nosso sinal é esse, ó. Desculpa, não é esse. Desculpa, quando n igual a 1 não é isso não, é uma coisa assim. Certo? Aí seria, n igual a 1 seria isso, seria o meio mais uma coisa que é a senoide. Certo? Quando n é igual a 3, porque quando n igual a 2 não vai mudar nada, se eu pegar só até o 2 não vai mudar nada, concorda? Porque o 2 vai dar 0, né? Aí ele vai fazer uma coisa assim, ó, presta atenção. E aí vai e assim por diante. Até que quando n for muito grande, vai dar uma coisa... Ou seja, quase em cima da nossa forma de onda original, certo? Quando n igual a infinito, dá a forma de onda original. Na verdade, não dá. Tem uns biquinhos aqui que vão aparecer, que sempre aparecem quando quando é série de Fourier e você tem descontinuidade, que é o caso da forma de onda lá em cima. Ela tem descontinuidade? Tem. A cada 1 segundo ela tem um salto, né? Aí isso chama-se fenômeno de Gibbs, dá até para calcular, mas perfumaria. Na maioria das vezes para a gente, né? Porque na verdade a gente vai usar pouco série de Fourier. É interessante conhecer, mas a gente vai usar mais a transformada. Ok? Legal. Entenderam aqui? Vamos tentar fazer agora. Estou com tempo. Não é todo o tempo do mundo, mas vamos ver agora o que ia acontecer se a gente quisesse fazer agora a nossa série exponencial de Fourier da mesma forma de onda. Tá ok? Da mesma forma de onda. A exponencial? Sim, a exponencial. Vamos lá então na tabela, só para a gente não ter que ficar decorando nada. Ah, está aqui a série exponencial. Então eu vou capturar isso aqui. Legal, a exponencial está aqui. Tá? E aí? E aí eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz, só que algumas coisas eu já fiz. Eu já encontrei o ômega zero. Quanto é que é o ômega zero? Não lembro. Está lá em cima. Pi. Né? Pi. Período. 2. Certo? Então, agora só preciso calcular aqui. O C0, que não é colocado aqui, cuidado, porque o C0 tem que ser calculado separado. Se você tentar calcular o C0, né, você pode ter problemas com se você tentar usar o CN, botar n igual a 0, pode dar zebra. Eu até falei para vocês isso quando eu expliquei isso. A gente fez um exemplo que quando calculava, aparecia um n no denominador, e se você botasse n igual a 0, ia dar zebra. Mas quem é o C0? É o próprio A0, a gente já calculou. Claro, eu não vou calcular de novo. O C0 é a mesma expressão do A0. Então, o C0 é igual a A0, que vale quanto? Meio. É o valor desse. Tá? Legal. E quem é o CN? Então, o CN está dado aqui como
1 sobre 2, certo? Por que 1 sobre 2, Abel? Porque eu estou pegando o intervalo de 0 a 2, o período é 2, certo? 1 sobre 2, integral. E eu vou colocar só de 0 até 1. Por que eu vou colocar só de 0 até 1? Estou facilitando, estou ganhando tempo aqui, né, galera? Isso aqui não era nem para fazer, certo? Porque o f de t vale 0 de 1 a 2, certo? Então, e o f de t vale 1, então vai ser de quem? Vai ser o elevado a menos j n π, certo? T dt. Ok? O que vai dar isso, pessoal? Isso vai dar meio de quem? Olha a integral de e elevado a x, pessoal. E elevado a x. E e elevado a x? E elevado a x dividido por a. Então, nosso a aqui vai ser esse cara aqui, ó. Certo? Então, vai ser e elevado a menos j n π t sobre menos j n π, certo? De 0 até 1. Ok? De 0 até 1. O que vai dar isso aqui? Isso aqui vai dar meio de e elevado a menos j n π menos e elevado a 0 sobre menos j n π. Ok? Certo? Vou inverter. Vai ficar assim, ó. Meio de quem? De 1 menos e elevado a menos j n π sobre j n π. Certo? Só invertir ali o sinal. Ok? Legal. E o que é isso? Isso é o nosso Cn. Tá? Isso é o nosso Cn. É isso aqui. Podia parar aqui? Podia. Podia ir mais à frente. Né? Como assim mais à frente? Vou explicar. O que vai acontecer? Vamos ver os valores de n. Tá? Vamos começar com alguns valores aqui. Vamos pegar, por exemplo, n igual a 1. Né? Quando n igual a 1, o que vai acontecer aqui? Aliás, deixa eu colocar uma coisa aqui que é bem importante. Certo? O que vai acontecer aqui? Quem é e elevado a menos jnπ? A gente precisa saber esse cara. Porque o resto a gente já conhece tudo. É o j, é o n, é o π, é o 1. Certo? E quem é esse cara? Pessoal, quem é esse cara? É cosseno de quem? De nπ menos j seno de nπ. Da onde você tirou isso, Abel? Da fórmula de Euler. Tá na prova? Não está diretamente, está inversamente. Estão vendo aqui? Está o cosseno e o seno. Mas aí, se você somar e subtrair, você chega lá no valor, certo? E elevado a j θ é cosseno de θ mais j seno de θ. Se for menos, mais menos, tá bom? Ok? Então, tá lá, ó. Apareceu o quê? Apareceu cosseno de nπ menos j seno de nπ. Só que seno de nπ, quanto é que é? Aqui, ó. É 0. Mas pode olhar no círculo trigonométrico também, certo? Então, quanto é que vai dar? Vai dar... Isso aqui é 0, vai dar o quê? Cosseno de nπ. Mas quem é cosseno de nπ? Cosseno de nπ é menos 1 elevado a n, não é isso? Está lá em cima também, ó. Menos 1 elevado a n. Então, quanto é que é isso aqui? Isso aqui é
menos 1 elevado a n. Então, meu Cn vai ser o quê? Vai ser 1 sobre J2Nπ, que multiplica quem? Que está ali em cima, que é 1 menos 1 elevado a n. Certo? Parecido com o que a gente tinha encontrado, né? Na verdade, se você multiplicar por J em cima e embaixo, etc., é que aqui tem dois lados, né? Então, não vai ser igual porque tem realmente como multiplicar, né? O Cn não é igual ao AN nem o Bn, é uma coisa que tem o J também, tá certo? Então você poderia colocar dessa forma também, mas o que vai acontecer aqui? Também vai acontecer dessa forma. Você também pode escrever o que, pessoal? O que você pode escrever isso aqui, pessoal? Você pode escrever daquela forma que a gente escreveu aqui, ó. Tá? Cn, tá? É igual a quem? Ele pode ser 0 se o n for par, certo? Falar a verdade, se o n for um múltiplo de 2, inteiro, né? Um inteiro par, menos 2 está valendo, menos 4 está valendo, etc, etc. Ok? E ele vai valer quanto? Ele vai valer 2, né? Vale 2 sobre quem? J2Nπ, quando n é ímpar, ele vale 0 quando n é par. Certo? Isso aqui, na verdade, vai cortar, né? Então, fica 1 sobre JNπ, quando n é ímpar. Ok? Essa é, e qual é a nossa série exponencial de Fourier? Né? Seria escrita de uma maneira mais correta, né? Que nem escreveu aqui em cima, né? Seria assim, ó. F de t é igual, somatório. Eu até vou colocar aqui, ó, vale meio, que eu não coloquei aqui, mas a gente pode fazer assim, ó. Vale meio mais somatório de n igual a menos infinito até mais infinito com n diferente de 0, porque o n igual a 0 já foi usado. É o somatório com todos os n, mas com n diferente de 0. De quem? Desse cara aqui, ó, que é 1 menos 1 elevado a n sobre J2Nπ elevado a mais JNπt. Certo? Essa é a série. Tá? Se a gente fosse escrever ela por extenso, que nem a gente escreveu ali em cima, vai dar f de t, vai ser meio, mais. Aí eu vou botar aqui, eu vou colocar os valores assim, ó. N igual a 1, só que aí o n vai ter dois valores, ele vai ser menos 1 e 1, certo? Entendeu? Porque vai de n... Primeiro eu vou botar n igual a menos 1, certo? N igual a menos 1. O que vai acontecer aqui? Vai dar... o coeficiente aqui vai ser que é n ímpar, né? Aí pode ser... Aqui é mais ou menos n ímpar, né? Então, o que vai acontecer aqui? Vai ser, só apagar isso aqui, ó, vai ser 2 sobre J2Nπ. Deixa eu cortar aqui, eu vou botar assim, 1 sobre JNπ. Então vai ser o que? Vai ser, como ele é negativo, né? Vai ser menos 1 sobre Jπ elevado a menos Jpt. Depois, né? Aí eu vou colocar depois seria o zero, né? Mas o zero vai dar o meio. Eu até vou fazer assim, ó. Como é que fica? Isso aqui vai ser n igual a menos 1. Depois n igual a 0, que vai ser meio. Depois vai estar, agora, esse cara vai ser quem? Vai ser mais 1 sobre Jπ, elevado a mais Jpt, certo? E continuando, mais, aqui vai ser n igual a 1, certo? Notem que esses três valores aqui, se eu colocar, vai dar justamente, né,
quem? Olha só, vai dar o 2π seno de πt. Não sei se vocês estão entendendo. Aqueles dois caras ali vai dar o 2π seno de πt. Depois vai ter mais um cara aqui com n igual a menos 3 e n igual a 3. Vai dar quem? Vai ser 2 sobre nπ. Não sei se vocês estão entendendo. Porque na verdade as duas séries são iguais. Claro, tem que ser iguais, pô. Só que eu estou mostrando a semelhança que elas têm. Aqui, ó, ficou só senos, não ficou? E aqui ficou só e's elevados, não ficou? Só que esse e elevado aqui, com esse e elevado aqui, se você combinar os dois usando a fórmula de Euler, vai dar o quê? Vai dar 2 sobre π seno de πt. Vocês estão entendendo? É a mesma coisa. Se eu pegar agora esse cara daqui que eu não coloquei, mais esse cara daqui que eu não coloquei, vai dar o quê? Vai dar 2 sobre 3π seno de 3πt e assim por diante. Claro que as séries são iguais. Certo? Claro que elas são iguais. Tá? Só que são iguais, sabe? Uma é elevada, a outra é seno. Sim, né? Porém, são iguais, né? Porque uma é em e's e outra é em cosseno. Só você usar a mesma coisa. Só usar a fórmula de Euler que você sai de uma e chega na outra. Entenderam isso? Ok? Fala. Sim, sim, mas eu não vou colocar não. Isso aí é para quem usa muita série de Fourier. Entendeu? Vai funcionar. Claro. Claro que vai funcionar. Tá ok? Continuando. Vou pegar mais um exemplo aqui que a gente tem tempo. Agora é outra coisa. Vamos falar de transformada de Fourier. Então vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Fazer a transformada de Fourier dos sinais que estão aqui embaixo. Tá? Vamos pegar aqui. Putz, eu não vou conseguir. Será que eu consigo selecionar isso aqui? Funciona? Vamos tentar. Vamos ver se o OneNote deixa eu fazer isso. Não deixou, viu? Não deixou. Tudo bem, eu sou chato. Eu vou conseguir. É que aqui só tem a tabela, mas eu vou fazer. Deixa eu ver se eu consigo capturar daqui. Que ele não estava dando para capturar, né? Ele não estava deixando. Ó, beleza, ele deixou. Vamos ver se agora eu consigo. Beleza, obrigado. Ok. Então agora é o seguinte, encontrar a transformada do Fourier dos sinais abaixo. Certo? Esse sinal aqui é, primeiro sinal, é esse aqui, ó, x de t igual a módulo de t elevado a menos a módulo de t. Certo? Bom, primeiro, vamos ver se o professor está maluco, né? E ele colocou para fazer uma transformada de Fourier que está na tabela. Só podia estar maluco. Se estivesse na tabela. Por quê? Porque aí não é prova. Aí é consulte a tabela. Né? Não é isso. Então vamos ver se tem na tabela. Tem na tabela? Não, não tem na tabela. Certo? Não tem na tabela. O mais próximo que tem na tabela é o menos A módulo de T, certo? Mas não tem. E tem também na tabela um T elevado a menos AT, o de T, certo? Esse também tem. Tá. E mais nada. Tá. Legal. Vocês estão com a tabela aí, não estão? Beleza. Então, vou deixar vocês pensando um pouquinho aqui nessa questão. Certo? 2 segundos só. Beber uma água ali fora e já vem. Vê se alguém me dá uma sugestão. Sugestão que eu já vou dar para vocês. Sugestão. Vou guardar aqui, né? Sugestão que eu vou dar para vocês. Escrevam, tentem desenhar essa função, ou então escrevam o que ela é. Lembram o que é o módulo? O que é módulo de T?
Quanto vale módulo de t? Vale t se t é maior do que zero e vale menos t se t é menor do que zero. Então agora pensa nisso que eu acabei de falar. Pensaram? Olha só, pessoal, acabei de falar, a dica é essa mesmo que eu acabei de dizer, da função módulo, né? Então, olha só, o que vai acontecer se t for maior do que zero? O seu x de t vai ser igual a quem? A t elevado a menos at. Certo? Para t maior do que zero. Ok? O que vai acontecer para t menor do que zero? Quanto é que vai ser o x de t? Vai ser menos t elevado a menos a menos t. Certo? Não é isso? A função toda é a parte para t positiva e a parte para t negativa. Você pode separar, não pode? Como é que você coloca uma parte positiva? Você simplesmente pega a função, por exemplo, se você multiplicar por u de t, eu já não estou forçando ela a ser para todos os t's, só existindo os t's positivos. Concorda comigo? Essa parte vai ser multiplicada por 1. Se eu pegar agora e multiplicar por u de menos t, o que acontece? Não é a própria função, não é isso? Não é a própria função, só que do lado negativo, mas a função toda não é uma parte positiva e uma parte negativa, é um todo, não é? Então eu poderia escrever x de t assim, ó. X de t igual a t elevado a menos at u de t, mais menos t elevado a menos, ou melhor, pode até deixar assim, menos at. Melhor dizendo, eu até vou botar assim, eu podia escrever assim, x de t igual a x de t vezes u de t, mais x de menos t vezes u de menos t. Certo? Claro, x de menos t é a parte negativa dela. Certo? Ok. O que vai acontecer aqui? Vou escrever agora por extenso, vai dar assim, ó. T elevado a menos at u de t, mais menos t elevado a menos a menos t u de menos t. Notem que isso aqui é o próprio x de menos t. Se você pegar esse cara aqui, isso aqui é f de t, isso aqui é f de menos t. Concorda comigo? Simplesmente isso. Concorda comigo? Tá? Ok. E aí? Tem a transformada disso aqui na tabela? Olha a tabela de vocês. Tem na tabela? Tem. Certo? Tem aquela menos t? Tem ela com tudo negativo, com t negativo? Não, não tem. Não tem aqui. Mas olha só. Ih, rapaz, não colocou aqui, hein?
Ah, não, colocou sim. Olha só, tem essa propriedade aqui. Pô, por que você está mostrando essa propriedade? Porque olha só, presta atenção. Bota A igual a menos 1. Bota A igual a menos 1. Vai ficar x de transformada desse lado aqui de x de menos t. Vai ser o quê? Vai ser x grande de menos ômega. Ah, não é menos x grande de menos ômega? Não, porque é 1 sobre módulo de A, lembra? Você usou A igual a menos 1, certo? Do outro lado, com x grande de menos ômega. Então, olha só, se aqui for negativo, presta atenção. Se aqui tudo for, vou escrever aqui, ó, menos t elevado a menos a menos t, u de menos t, o que vai acontecer? A transformada vai ser quanto? Vai ser 1 sobre a mais j menos ômega ao quadrado. Cuidado que não é j ômega ao quadrado, é a mais j menos ômega ao quadrado. Entenderam o que eu acabei de escrever, não? Certo? Então já tenho as duas transformadas que eu preciso, galera. Não tenho as duas transformadas que eu preciso? Tenho. Olha aqui. Essa aqui vai ser quanto? 1 sobre a mais j ômega ao quadrado. Sim? E essa aqui? É isso aí, galera. Certo? É isso aí. Tá? Acabou? Acabou. Pode parar aqui. Pode até, se quiser, continuar, mas pode parar aqui. Certo? Vocês entenderam o que eu acabei de fazer, não? Tá? Eu simplesmente peguei, né, a nossa transformada que a gente já tinha, que é essa aqui. Vocês estão vendo aqui, está em amarelo. E aqui do outro lado é a parte negativa dela. Né? É a parte negativa dela. Só que aí a gente tem que usar a propriedade depois, na mesma tabela que tem a parte positiva, usar a parte negativa. E aí você tem as duas transformadas. Qual é a propriedade? É que a transformada de f de menos t é x de menos ômega. Certo? A transformada de f de t, de x de t, é x grande de ômega. A transformada de x de menos t é x grande de menos ômega. Por quê? Propriedade. Propriedade, na verdade, é a propriedade mais ampla ainda, que é a da mudança de escala, que é a multiplicação por um A. Só que esse A pode ser qualquer. Certo? Aí eu peguei A igual a menos 1, claro. É o que eu quero. Né? Podia ter pego qualquer coisa, peguei a menos 1. Entenderam isso? E aí acabou, está pronto. Essa é a transformada. Qual é a dificuldade dessa questão? Essa questão não é fácil, presta atenção. Essa questão não é fácil. Não é fácil. Qual é a dificuldade? Primeira dificuldade grande é que todo mundo travou nessa questão, aqui, ó. É fazer essa... Se você faz isso aqui, você acertou a questão. Ah, não, está quase lá. Realmente, está quase lá. Por que você está quase lá? Porque essa parte você já tem. É só consultar a tabela. Aí só falta descobrir quem? Essa parte daqui. Ok? Só que essa parte daqui, obviamente, está na cara que é a parte da esquerda, trocando t por menos t. Certo? Então, se eu tenho lá em cima na tabela... Ah, mas então tem que ver que na tabela. Mas na tabela não tem. Só tem o t. Estão vendo? Não tem, mas na propriedade tem, ó. Ah, mas não está o menos t. Essa é o que eu falei, por isso tem que fazer uma porrada de exercício. Aqui na propriedade não está o menos t, tá? Tá A, não tá? Você não pode... Alguém fala algum problema com A, ele reclama, tipo, quando reclama que eu falo assim, para A maior do que zero, para A diferente de zero, não fala nada disso. Ele bota A, não é? Então A pode ser um número real qualquer. Certo? Um número real qualquer. Entenderam? Então se é um número real qualquer, eu vou usar o A igual a quanto? Menos 1. Pronto. Do lado vai dar
x de menos 1 vezes t, que também é conhecido como x de menos t, não é isso? E do outro lado vai dar x de ômega sobre menos 1, que é x de menos ômega, certo? Que multiplica 1 sobre módulo de 1 sobre módulo de menos 1. Quanto é módulo de menos 1? 1. 1 sobre 1, 0. 1 sobre 1, 0. Dá 0, meu professor, porra! Né? 1 sobre 1, 1, né? Não é isso? Ok? 1 sobre 1. Legal? Ou seja, x de menos t é igual a x grande de menos ômega. Então eu venho aqui na tabela, onde eu tenho o t, eu coloco menos t. Isso a gente não precisa nem colocar, certo? Já está lá embaixo, não é isso que a gente quer? E onde eu tenho ômega, eu coloco o quê? Menos ômega. Certo? Claro, é claro. O sinal, você acabou de falar, o sinal menos só vai para onde? Para o ômega, menos ômega, né? É só o ômega. Menos não é nele, é nele, certo? Tudo que tiver do lado direito aqui, você só vai trocar o ômega. O A, você vê, o A está parado lá, não mexe nele, certo? Se tivesse, por exemplo, ó, se fosse um exemplo diferente, peraí, deixa eu tentar aqui. Ó, se fosse esse aqui de baixo, presta atenção aqui, se fosse esse aqui de baixo, seria delta de... Ô, cacete, desculpa. Deixa eu apagar. Seria delta de menos ômega, J de menos ômega. Certo? Onde tem. Só que aqui nesse caso, delta de menos ômega, a gente sabe que delta é uma função par, até poderia colocar delta de ômega. Tá? Mas por quê? Porque delta é uma função par. A gente viu isso lá quando a gente viu a propriedade da dualidade para fazer a transformada da constante. Né? Ok. Legal. E aí terminou o problema. Podia deixar do jeito que está aqui, pessoal. Se quisesse arrumar, até dá para arrumar mais bonitinho, mas não vou arrumar não, tá bom. Essa não é uma questão difícil. Por quê? Não que o aluno não... Eu até diria o seguinte, que ela tinha dois níveis de dificuldade. O maior nível de dificuldade, disparado, era você fazer isso aqui. Dividir em duas partes. Certo? Dividir em duas partes. Se você dividiu em duas partes, você está na metade do caminho, né? Por quê? Porque aí fica mais fácil, né? Aqui a primeira parte você já conhece a transformada, a segunda parte você não conhece, mas você encontra fácil. Viu, pessoal? Esse exemplo aqui eu peguei até para a gente acostumar com o fato de que transformada de menos t é menos ômega. Tá? Isso é importante, a gente vai usar isso. Tá? Em vários problemas. Segunda parte. Tá lá, ó. Qual é a transformada de f de t igual a t ao quadrado, quando a está entre menos b grande e mais b grande? Tá? Então, quem é a transformada? Segunda parte. Qual é, sendo f de t igual a t ao quadrado, quando o t está entre mais b e menos b, e 0 quando t, sem em outro caso. Certo? O que é isso aqui? O cara podia fazer isso aqui usando a definição, pessoal. Usando a definição. Só que se ele usar a definição, ele ia ter que fazer uma integral de t ao quadrado elevado a menos j ômega t. Certo? Usando a definição. Não é para fazer assim. Tudo bem, mas eu vou mostrar como é que é usando a definição. Você vai fazer o quê? Ó? Quem é a definição da transformada de Fourier? Transformada de Fourier é integral de menos infinito até mais infinito de f de t elevado a menos j ômega t dt. Certo? Não é isso? Não é a transformada de Fourier? Legal. Você poderia escrever isso aqui, ó. É integral de menos b até mais b. Entenderam porque é de menos b até mais b? De quem? De a t ao quadrado elevado a menos j ômega t dt. E aí, fazer essa integral de t ao quadrado elevado a menos j ômega t dt. Isso é um exercício de cálculo. Não é um exercício de cálculo? Como é que você integraria isso aqui? Você faria integração por partes. 2 vezes. Por quê 2 vezes? Porque primeiro ia fazer para aparecer um t
E elevado a j ômega t. Depois você vai fazer de novo, vai aparecer só o E elevado a j ômega t. Ou seja, um trabalho grande. Ah, eu tenho a tabela. Não, não tem. Não tem a tabela. Ah, você colocou. Não coloquei. Né? De propósito. Ou seja, não é para fazer pela definição. Tá, não é para fazer pela definição. Faz como? Pede ajuda aos universitários? Né? Não dá, né? Como é que faz essa porra? Faz o seguinte, galera. Lembra que eu falei para vocês? Toda vez que tiver desenho, tem aquela brincadeira de você usar as derivadas? Não lembro disso. Lembram sim. Olha só, vou desenhar. Como assim desenhar? Vou desenhar. Vai ser o que isso aqui? Vai ser o seguinte, vai ser uma parábola, né, galera? Que passa pela origem. Legal. Certo? Isso aqui vale quanto? A t ao quadrado. Não é isso? Certo? A é dado. A é dado. Certo? A é dado. Ok? B é dado. Certo? Esse aqui é o famoso F de T. Opa, desculpa. F de T. A é dado, B é dado. Ok? Então, quanto é que vale esse cara aqui, ó? Sim, não, eu estou falando daquele cara, não é lá embaixo. Quanto é que vale ele ali? Nessa posição aqui. Quanto é que é? AB ao quadrado. Exatamente, AB ao quadrado. Tá, eu só preciso disso. Só precisa disso? Só preciso disso. Tá? Como assim? Vou explicar. Quando você tem um gráfico como esse, olha só, esse é um gráfico que você conhece a equação, não conhece? Para você encontrar a transformada de Fourier, não é que a gente não vá usar a integral. Usando a definição, na verdade, você pode fazer o seguinte, você pode fazer isso aí, digamos, em cascata. Como assim? Qual é a transformada de Fourier de E elevado a... Desculpe, de 1. De 1. Quanto é que é? Vai ser o quê? Vai ser 2π delta de ômega. Foi o que a gente aprendeu lá. Não é isso? 2π delta de ômega. Tá? Tá. É isso mesmo. Transformar, tanto que quando você faz ao contrário, né? 1 sobre 2π delta dá constante. Legal. Quanto é que... Aí você pode fazer assim. Quanto é que é a transformada de Fourier de T? Né? Eu estou falando de uma outra maneira de pensar nesse problema. Vai dar trabalho. Mas quanto é que é a transformada de Fourier de T? Olha só. Quando você multiplica por T, você tem uma propriedade que você faz o quê? Você faz a segunda derivada da transformada, qualquer coisa assim. Tá certo? Então vai aparecer uns delta-linhas aqui, etc. Tá? Mas eu não quero entrar nesse detalhe. Você poderia ter feito isso lá. Né? Você poderia ter usado aqui, por exemplo, a transformada de Fourier, para você encontrar a transformada total. Né? Mas é difícil aqui, porque aqui tem uns U's de T, vai dar zebra. Mas aqui pelo menos você poderia encontrar mais ou menos as integrais. É uma maneira de você fazer aqui. Uma das maneiras de você fazer esse problema é fazer o seguinte, ó, você podia chamar isso aqui, ó, você dá um trabalho muito grande, não é por aí. Você podia chamar esse cara aqui que está aqui, eu pensei nisso agora, nem tinha pensado nisso antes. É ruim, é uma ideia ruim, mas olha só, até risquei aqui para ficar mostrado aqui no vídeo que isso aqui é uma ideia ruim. Você podia chamar isso aqui de AT2,
que multiplica U de T mais B menos U de T menos B. E aí você podia brincar com as transformadas do U de T multiplicado por T ao quadrado. Dá para fazer dessa forma também, só que fica meio chato de fazer. Tá? Como é que você vai fazer? Vou fazer como eu faço sempre, transformadas de figurinha. Como assim figurinha? Não tem figurinha nenhuma. Não tinha, agora tem. Não tem uma figura agora aí? Certo? Tanto que quando eu dou essa prova eu falo, desenha! Que aí o cara já sabe que tem uma figurinha. Não tem uma figura agora aqui? Legal. Como é que a gente vai fazer a transformada disso? Deriva isso. Deriva isso. Olha só, quando eu derivar, o que vai acontecer? Eu vou derivando. Chego aqui, tem um pulo, não tem? Não tem um pulo? Para cima ou para baixo? Para cima. Qual é a altura do pulo? A, B2. Não é isso? Não é a altura dele, não é A, B2? Então aqui tem um delta para cima, cujo valor é 2, A, B ao quadrado, delta de T mais B grande. Esse é o valor de delta. AB ao quadrado é constante, galera. Fica tranquilo. Só botei A e B para ficar uma coisa não numérica, ok? Tem um delta ali, não tem? Legal. O que vai acontecer aqui com esse cara aqui? Você vai ter agora, qual é a derivada dessa parábola? É 2AT, não é? Certo? Só que o que vai acontecer? Vamos desenhar ela. Ok? Tem a parte negativa e tem a parte positiva. Ok? O que vai acontecer? Aqui ela vai ter um valor, deixa eu até botar um pouquinho diferente para ficar bem claro isso, senão fica melhor fazendo assim. Peraí. O menor, maior. Aqui, pronto. Tá. O que eu fiz aí? Presta atenção, pessoal. Eu vou pegar aqui e derivei. Isso aqui a gente sabe que é uma reta que vale quanto? Não, desculpe. Ninguém reclamou, né? É 4AT. Não é 4AT? Né? Derivada de 2AT ao quadrado. Derivada de 2AT ao quadrado. 4AT. Derivada de T ao quadrado. Derivada de T ao quadrado. Obrigado. 2T. Então de 2AT ao quadrado é 4AT. Concordam comigo? Beleza. 4AT. Essa é a reta. Né? Essa é a primeira derivada. Note que eu nem desenhei delta nenhum ali, porque não apareceu ainda nenhum delta. Vocês não estão entendendo? Não é 2AT. Ah, desculpa, é AT. Desculpa, eu falei 2. É 2AT mesmo. Desculpa, fui eu falei 2AT, ninguém reclamou, né? É claro que é 2AT. Eu não sei porque eu coloquei 2AT. Porque eu botei 2AT ao quadrado. Por que eu falei isso? É porque eu tô maluco, porra. Né? Claro, é 2AT. Desculpa, tá? Mas eu perguntei qual é a derivada de 2AT ao quadrado, o pessoal falou, né? 4AT, tá certo. Mas é que eu falei, por que eu estava falando 2AT ao quadrado? Era AT ao quadrado. Desculpa. Né? A pessoa erra. Ok? Legal, continuando. Para baixo, eu tenho, né, um cara que é quanto? Todo mundo concordou comigo nisso aí. Certo? Tem um delta para cima e tem um delta para baixo. Certo? E tem um 2AT ali, não é? Eu vou deixar o 2AT em vermelho e vou continuar derivando. Eu só paro de derivar quando só tem o quê? Quando só tem deltas. Certo? Ou quando só tem coisas que eu conheço. Mas aqui não vai adiantar muito, né?
que até vai aparecer um negócio aqui, eu até conheço a transformada, mas eu vou até o fim. É melhor ir até o fim aqui. Então agora eu vou derivar de novo. Isso aqui é o F' de t. Vou derivar de novo. 10 minutinhos, nem isso, pessoal, a gente já termina. F duas linhas de t. O que vai acontecer? Esse cara que estava aqui, ele continua aqui. Tá? Só que agora ele não é mais AB ao quadrado delta de t mais b. Eu derivei ele. Então ele é A, B ao quadrado delta linha de t mais b. Certo? Sim. Fala assim, certo? Certo. Né? Certo. Ok? Eu só derivei ele. Aqui vai ter um salto, não vai ter um salto? Sim. Para baixo, não é? Um salto para baixo. Vou colocar em outra cor. Esse cara vai ser um outro quem? Um outro quem? Um outro delta. Qual é o tamanho dele? Menos 2A. Concorda comigo? Não, desculpa. Menos 2AB. Menos 2AB. Então aqui é menos 2AB delta de T mais B. Vai ter um salto para baixo. Depois para baixo de novo aqui, não é isso? Concorda que é baixo de novo aqui? Desse lado, calma. Vai ser o quê? Vai ser menos 2AB. É para baixo os dois saltos, não são? Ó. Derivando, tum, pula para baixo. Sobe, deriva, tum, olha para baixo, ok? Só que aqui do lado dele vai ter um cara que é quem? Menos AB ao quadrado delta linha de T menos B. Os dois são negativos. Os dois são negativos. Você subiu, o delta é positivo. Desceu, o delta é negativo. Ó, subiu aqui, desceu aqui. Desceu aqui, desceu aqui. Os dois são negativos. Ok? E eu vou desenhar em vermelho quem? Quem? 2A. Esse aqui é o 2A. Certo? Ainda terminei? Não. Agora eu vou terminar. Vai ficar. Fiz alguma integral até agora? Nenhuma. Integral por partes, nada disso. Certo? Olha aqui. Fazer agora o F, 3 linhas de T. Aí o que vai acontecer? Aqui vai aparecer um A, B ao quadrado, delta, 2 linhas de T mais B. Certo? Aqui vai aparecer um menos A, B ao quadrado, delta, 2 linhas de T menos B. Aqui vai aparecer um 2AB, delta de linha de T mais B. Aqui vai aparecer um menos 2AB, delta linha de T menos B. E aqui vai aparecer, tudo junto aqui, né? Um delta de, desculpa, um delta não. Um 2A, delta de T mais B. Certo? E aqui vai aparecer um menos 2A, delta de T mais B. Agora só tem deltas. Certo? Agora só tem deltas. O que você vai fazer? Vou fazer isso aqui, ó. Vou usar a seguinte propriedade.
N de x dtn, j ômega elevado a n, x de ômega. Não entendi. Transformada de derivada enésima de x de t dtn é j ômega elevado a n vezes a transformada do x de t. Certo? Olha só. O que eu tenho aqui? Transformada de d3 de f de t dt3. Quem é d3 de f de 3 dt3? Né? É esse cara aqui, ó. Mesma coisa, f3 linhas de t, certo? É igual a quem? Pela fórmula de cima, quanto é que é? J ômega ao cubo vezes o f de ômega. O f de ômega é o que eu quero achar, não é o que eu quero achar? O f de ômega não é o que eu quero achar? Sim ou não? Sim. Legal. Então, o meu f de ômega é 1 sobre j ômega ao cubo, que multiplica a transformada, só passei aqui, ó, isso é uma igual, não é? Que multiplica a transformada de ok? Ou seja, eu tenho que descobrir isso aqui. Mas a transformada disso aqui é a transformada disso aqui. Certo? Sim ou não? Sim. Então, a transformada de D3, F de T, DT3, é a transformada de quem? Vou escrever tudo com cores. De 2A, delta de T mais B, menos 2A, delta de T menos B. Mais menos 2A, B, delta linha de T mais B, menos 2AB, delta linha de T menos B. Mais A, B2, delta duas linhas de T mais B, menos A, B2, delta duas linhas de T menos B. E aí eu fecho. Tá. Grandes merdas, Abel. O que tu escreveu aí? Olha só, presta atenção. Vamos lá. Presta atenção. Transformada de delta de T. Quanto é que é? Se não responderem... Não, de delta de T. 1. Certo? De delta de T igual 1. Transformada de delta de T menos B. Mais ou menos B. Não, claro que não. Claro que não. Você mudou o tempo. Propriedade. Elevado a J ômega mais ou menos B. Aqui, ó. Mais. Desculpa. Zerar isso aqui para não ficar feio. Ó. Mais ou menos T0. Mais ou menos T0. Certo? Então vamos lá. Isso aqui é quanto? 1 vezes E elevado a mais ou menos J ômega B. Já descobri o vermelho. Concorda que eu já descobri o vermelho? Concorda que eu já descobri o vermelho? Já descobri o vermelho. Legal. Agora vamos fazer o seguinte. Quem é transformada de delta linha de T? Porra, você tá de sacanagem. Não. Vou usar a mesma propriedade aqui, ó. Não usei essa propriedade aqui? Não usei essa propriedade aqui agora? Não estou usando? Transformada de dx de t dt. Quanto é que é, pessoal?
Quanto é que é? Olha ali a propriedade. J ômega x de ômega. Transformada de D delta de T dt. J ômega que multiplica quem? O x de ômega. Quem é o x de ômega quando o x de T é delta de T? Quanto é que é? É 1, porra. É a transformada, não é isso? Vai dar quanto? Vai dar quanto? J ômega. Então quanto é a transformada disso aqui? J ômega. Tá. Quem é a transformada de delta linha de T mais ou menos B? J ômega E elevado a mais ou menos JB ômega. Já fiz os verdes. Quem é a transformada de F de delta 2 linhas de T? Fala isso para mim. Também conhecido como menos ômega ao quadrado. Certo? Eu posso colocar o J ao quadrado, certo? Quem vai ser transformada de delta 2 linhas de T mais ou menos B? Menos ômega ao quadrado. Desculpe. Menos ômega ao quadrado, que multiplica quem? Pronto! Já descobri a minha transformada dessa bosta, que é isso aqui. Que vai ser simplesmente 2A vezes E elevado a menos J mais ou menos B, depois 2AB, que multiplica J ômega, e assim por diante. Detalhe, pessoal, dá para fazer, obviamente, transformar isso em senos e cossenos. Eu não vou fazer isso. Mas dá, porque aparece toda hora E elevado a J positivo, E elevado a J negativo, E elevado a J positivo, E elevado a J negativo. Concordam comigo? Vai aparecer vários senos aí. Certo? Ok? Legal. Difícil? Difícil em termos de dificuldade, de ter que fazer uma conta louca. Não. A gente não fez uma conta, que não fez uma integral difícil. Não fez... É o quê? Trabalhoso. Aí não há dúvida. Trabalhoso é. É óbvio que é trabalhoso. Olha só o trabalho que deu para fazer. Né? Ok? Foi trabalhoso? Foi. Não terminei ainda. Ainda teria que passar isso tudo que está aqui para cá. E depois é só dividir por 1 sobre J ômega ao cubo. Certo? Na verdade, dá para fazer, vai aparecer vários, pode ser transformar isso de outra maneira. Outra maneira de fazer, eu falo na aula que vem, mas é outra maneira de fazer que eu acho que fica mais difícil. É porque essa aqui é mais difícil de errar. Se você pensar bem, não é tão difícil errar, não é tão fácil errar isso aqui não. Porque é meio que só substituir. Tem uma outra lá em cima que a conta fica estranha. Tá legal? Legal. Fala. Oi? Sempre que sobe, o delta é positivo. Sempre que desce. Olha aqui, vamos lá. Então, a última foi negativo. Olha aqui. Eu estou derivando a figura. Olha só. Presta atenção. Eu estou derivando a figura. Aqui a figura em vermelho, certo? Quando eu derivar em vermelho a figura, vai ter uma descontinuidade aqui, não vai? É para cima ou para baixo? Você está andando da esquerda para a direita. Desculpa. Andando da esquerda para a direita. Andando da esquerda. Eu estou derivando de menos infinito até mais infinito. Andando da esquerda para a direita. Faltou essa frase, talvez, né? Agora você vai entender. Agora você vai entender. Desculpa. Andando da esquerda para a direita. Certo? Eu estou andando da esquerda para a direita. Então, por exemplo, aqui é para baixo. Né? A vermelha é para baixo, não é isso? Você entendeu agora? Legal? Ok? Andando da esquerda para a direita. Pode ficar com isso? Pode. Outra coisa. Vale a pena fazer esses capítulos de séries de... Não. Só que eu mandar na lista. Só que eu mandar na lista.